pastor deu até engrossada na voz aqui. Boa noite, né? Sejam bem-vindos à casa de Deus, nas nossas noites de encontros, né? Esses encontros dão uma dor de cabeça, vocês não têm noção, né? Cada domingo à noite a gente tem uma surpresa. Ainda bem que a de hoje foi boa. Tá tudo certo, tá, irmãos? O pregador já está aqui, o pastor Acílio. Amém. A música já está ali, as meninas do trio. Amém. Quando eu estou dizendo isso aqui, vocês devem imaginar o que já aconteceu, né? É gente que não consegue chegar, o caminhão capotou, o trânsito de 3 horas. Mas pela fé, e eu vou até falar uma coisa muito séria agora, viu, irmãos? Nós devemos orar mais. Porque para o que está acontecendo, pastor Rafael, 5 horas de lá, chegou 8 aqui, 3 horas. O Alexandre, semana passada, tombou o caminhão, não chegou, ele voltou porque não deu para chegar. Então, vamos orar, porque tem sido uma bênção na minha vida, imagino que é de vocês também. Eu acho que o nosso adversário não está muito animado com isso, não. Mas nenhuma das noites deixou de acontecer. Amém por isso? Amém. Então, nós vamos adorar. Hoje, inclusive, né, já vou explicar para vocês por que o pastor Acílio está aqui hoje e deveria estar domingo que vem. Porque o pastor Denis, hoje de manhã, falou, não estou bem, estou com dor no corpo, acho que é uma gripe forte, garganta ruim, e não vou conseguir ir. Eu falei, então, mas aí graças a Deus o pastor Acílio está mais perto aqui, e antecipou, né, já se adiantou ao dia que seria dele, e domingo que vem vai vir também? Talvez. Mas aí vai fazer um ajuste de repente com o Denis para a gente e vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos adorar então, nós vamos cantar um hino. Ele é muito bacana, muito bonito e ele é bem antigo também, Rumo ao Porto Seguro. Né? Esse aí a gente conhece já de cor, vamos adorar. Então, daqui a pouco nós vamos ter a música, o pessoal do trio. Tem 4 moças. Ah, é um quarteto? Virou um quarteto? Amém por isso. Está aumentando, né? Aqui do Jardim Irene, daqui a pouco elas vão se apresentar. E vai ser muito bacana. Vamos adorar então, Rumo ao Porto Seguro. Eu pensei há 2 semanas atrás, eu não sei quem ouviu aqui uma reportagem de um avião que estava vindo, acho que das Bahamas para os Estados Unidos, e o piloto apagou. Eu não sei quem ouviu essa reportagem aqui. E o avião tinha 14 pessoas, era um avião de pequeno porte. E um passageiro teve que fazer o pouso. E a torre, ele conseguiu entrar em contato com a torre e o controlador falava para ele assim, olha, qual a sua posição? E o coitado olhava ali e foi falando alguns números. Por fim, ele conseguiu pousar esse avião. E quando eu ouvi essa história, eu pensei assim, bom, eu tinha desmaiado junto com o piloto, né? Eu não tinha nem conseguido falar com a torre, porque eu sou desesperada, né? Eu imagino o que teria sido de mim. E aí eu fiquei pensando, como é bom nós sabermos que temos um piloto no controle. E esse hino vai falar justamente isso, né? Rumo ao Porto Seguro, porque nós sabemos que nós temos alguém ao leme, né? Alguém à nossa frente no controle. Então vamos cantar tendo essa certeza de que alguém está no controle. Timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Ao Porto Seguro, pois seu rumo
Sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de mãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém? Isso é bom para aquecer, né? Dá aquele gás ali. Nós vamos cantar agora, ainda que nós temos cantado todas as noites, e vai acontecer no mês que vem? No mês de agosto, o lançamento do novo inário. Alguém já sabe? Alguém está sabendo? Está sabendo? Em agosto, na Arena Barueri, tá? Dia 13 de agosto, na Arena Barueri, 13 de agosto, a Arena Barueri, a ideia é juntar 10.000 pessoas. E eles estão disponibilizando, pastor, as vozes já para formar o maior coro para entrar para o Guinness. Olha que legal. Né? Às vezes não sei porque que esse negócio não chega mais para a gente, né? Chegou? Chegou para você? Vai passar. Então passa quando chegar. E olha que legal, então se você quiser ir nesse dia lá para Arena Barueri, você tem que entrar, se inscrever e tal, depois a gente vai disponibilizar aí para vocês. E é provável, não sei se é verdade, que talvez esse hino que nós vamos cantar faça parte do Inário, o melhor lugar do mundo. Então quero convidar você para ficar em pé, nós vamos cantar esse hino bonito, que ele fala de encontro, de um encontro bacana, que nós possamos ter esse encontro com o Mestre, como estamos fazendo todos os domingos, às quartas também, aos sábados, né? Todas as vezes que tem culto é uma oportunidade de nós nos encontrarmos com o Pai. Então cante um coração, prepare o teu coração também, porque teremos música daqui a pouco e a palavra vai ser aberta. É o momento que Deus quer falar conosco.
que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Nós estamos orando pela mãe da Lari, pelo pai do Zé, e vocês levantaram a mão ontem dizendo que. E quando nós chegamos em casa, a Larissa disse assim: olha, minha mãe já saiu da UTI. Eu acho que o dia que nós entendermos o poder que tem um joelho dobrado, nós vamos ver as maravilhas de Deus acontecer. Ela tirou um câncer da garganta,
precisou fazer uma reconstituição da língua. Só o procedimento cirúrgico para mexer na língua foi do meio-dia às 9 da noite, tá certo? Vocês repararam que a esposa que eu pergunto tem que confirmar, né? Porque às vezes foi do meio-dia às 9 da noite. Mas ela já está bem, não está conseguindo falar, né? Mas ela já está no quarto, a família já pode visitar. E ela sabe que esta igreja está orando por ela. Deus abençoe você que tem orado na sua casa também. E eu quero convidar você para ficar de joelhos, para nós falarmos com esse Deus mais uma vez. Bondoso Deus, amigo, como é bom poder estar na tua presença nesse domingo à noite. Está friozinho, mas o teu Espírito nos incomodou para que viéssemos aqui à tua casa, para cantarmos como acabamos de cantar, para colocar nossas vidas aos teus pés em uma oração, para ouvir uma música que vai honrar o teu nome, e também, ó Deus, para estudarmos, ouvirmos da tua palavra através do teu servo. É uma oportunidade única que nós estamos tendo. E obrigado porque estamos aqui. Já tenho um agradecimento porque o Senhor cuidou de todo o procedimento cirúrgico da dona Dária. Porque o Senhor tem cuidado do pai do Zé, tem cuidado de cada um dos teus filhos que tem manifestado um desejo, um pedido no coração, um agradecimento. E numa semana que é tão desconhecida para nós mais uma vez nos colocamos em tuas mãos. E queremos pedir que o Senhor aceite tudo o que está acontecendo neste lugar, para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu convidar as meninas, o quarteto, né? Conexão musical. Elas são lá do Jardim Irene, né? Tá aqui. Eu só sei o nome da Juliana porque é diretora jovem. As demais eu vou deixar para que vocês se apresentem, tá bom? Obrigado, viu? Por estarem conosco. Que Deus abençoe vocês. Tá? E aí é com vocês agora. Elas vão cantar 8 músicas seguidas, tá? Não, brincadeira, tá? Calma. Brincadeira. Uma boa noite, igreja. Gratidão pelo convite, Saninho. Que nosso Deus possa ser louvado. É a primeira vez que a gente canta com a versão do quarteto. Cantamos fora, a gente já cantou uma vez lá na nossa igreja, né? É a primeira vez que a gente canta fora. E que nosso Deus possa ser louvado. Amém? Apresentando, né? Todo mundo. Eu sou Juliana. Eu canto contralto, às vezes tenor, também no grupo. E acho que vou deixar cada uma se apresentar melhor, né? Boa noite, queridos. Eu sou a Débora. Eu sou assim, então faço um pouquinho de cada coisa. Então, também canto contralto e tenor. Boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, eu faço soprano. E eu sou a Letícia e também canto soprano. Que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer. Estar em oração.
meu silêncio, a tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Amém? Esse hino que nós vamos cantar agora, ele fala do céu, desse lar que nós vamos morar. O quanto a gente anseia por esse lar, o quanto lá não terá mais dor, nem pranto, nem choro, nem doença, nem guerras. Amém? Nós possamos louvar esse Deus. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar.
fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Daqui a pouco tem mais, né? Pastor, faz favor. Deixa eu resgatar a memória dos irmãos aqui agora. Vamos ver. Em um dos anos, entre 2011 e 2016, se eu não estiver errado, em um dos programas da praça, você foi orador, certo? Exato. Ou 14 ou 15, que é que eu estava Em Galvão. Galvão, isso. 14 ou 15? Foi 14 ou 15 ali. Mais preciso. Esse dia eu estava vendo o videozinho, e aí apareceu o pastor com bastante cabelo. Não tinha cabelo já lá atrás, viu, irmãos? Misericórdia, né, Apareceu, né? Apareceu o pastor ali, né? Na ocasião que a Novo Tempo veio, fez um videozinho, passou numa sexta-feira e foi muito bacana. O pastor Acílio é um amigão, a gente já almoçou junto, já contamos umas histórias, né? E obrigado, viu, pastor? Ele Valeu. aceitou de bate pronto estar com a gente, que seria domingo que vem. E aí, esses ajustes aí com o pastor Denis Morgan, ele está aqui hoje. E nós vamos viver o hoje, domingo que vem, deixa chegar, né? Não vamos me antecipar, não. Vamos lá. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado Legal. por estar com a gente. Hoje é pastor do distrito da Central de Guarulhos. Aqui, né? Está bem pertinho. E a gente volta e meia, está batendo um papo, né? Por causa do Ministério Jovem. Mas, de coração, obrigado por estar com a gente, viu? Tamo junto, legal. Obrigado, Saninho. Boa noite, igreja. Olha, parabéns a você que veio, venceu aí a barreira do frio.
barreira dos programas de domingo, que sempre estica um pouquinho mais, né? E chegou para estar aqui na presença de Deus. Essa é uma noite de encontro. E eu acredito que Deus pode transformar qualquer pessoa num encontro. Num encontro. Eu não sei se você convidou alguém para vir, se você está trazendo aqui uma visita, mas eu quero desafiar você no próximo domingo, ou também nos outros, trazer um amigo aqui para o encontro com Cristo. Você lembra que naquele dia do Pentecoste, 3.000 pessoas tiveram um encontro, e por causa desse um encontro foram transformadas, foram batizadas e se transformaram em membros da igreja naquele dia lá. Eu acredito em encontros com Cristo, por isso eu agradeço aí o convite, por estar aqui nesse encontro com vocês, mas especialmente aqui a gente já tem aqui o nome de alguns que já tem vindo aqui nos domingos, né? Não sei se você tem seu nome aí, ó, mas eu quero colocar o meu aqui também já para a semana que vem. Tem bastante gente aqui que já se encontrou com Jesus através dessas noites aqui de domingo. Bastante gente. E você está convidado também a escrever o seu nome e colocar ele aqui. Tá? É legal para a gente quando a gente tem um encontro. E eu falei para o Saninho aqui que isso aqui já é um rascunho do livro da vida, tá? Se você não tiver o nome aqui, filho, você tá... Então eu convido você também que está assistindo aí pela internet, em algum momento você vai ver esse vídeo. Você também está convidado oficialmente para vir na igreja presencialmente, tá? O filé mignon da igreja acontece presencialmente, mas é vegano, tá? É da Super Bom, só para não assustar alguns aí, tá? Mas parabéns aí você que já tem seu nome escrito aqui, e que essa noite Deus registre o nosso nome também no livro da vida, ao a gente entender esse encontro com Cristo que acontece a partir desse momento. Eu gosto muito dos sermões de Spurgeon, não sei se você já ouviu falar de Spurgeon, o maior pregador talvez aí do século XIX. Ele trabalhava, ele não era pastor, não era nem da igreja, e numa noite muito fria lá na Inglaterra, muito fria, mais fria do que essa semana aqui. Nevava bastante, ele estava andando de volta para casa, e no caminho de volta para casa a neve era tão forte que ele não conseguia mais caminhar, ele resolveu entrar na primeira porta que tivesse aberta. Era uma igreja. Ele entrou, sentou no último banco, ficou lá assistindo. E a noite era tão fria, a neve era tão forte, que nem o pregador conseguiu chegar naquela noite. Subiu um homem simples, um sapateiro, e começou a pregar em cima de um texto de Isaías, aquele que diz, olhai para mim, vós todos da terra, e vivei. E o homem, na sua forma simples de falar, não tinha preparado o sermão, jogou ali a semente do evangelho, impressionou a mente do Charles, lá no último banco, ele entendeu o evangelho, se entregou a Jesus, por causa de um encontro. Uma noite fria, a igreja aberta, e foi a oportunidade que Deus usou. Não era nem o pastor, nem diácono, nem ninguém. Era alguém despreparado que subiu aqui, e o homem teve aquele encontro com Cristo. Se tornou talvez o maior pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Você encontra muitos sermões dele na internet. Eu acredito nesses encontros com Cristo. Não é a força do pregador, é a força da palavra de Deus. Nessa noite você é convidado também por Jesus a esse encontro aqui. Você é o convidado especial, convidado de honra. E através da palavra dele, você também é convidado a mudar de vida, se entregar a ele nesse encontro aqui. Então a cruz é um convite constante para a gente. E eu desafio você a trazer alguém, por quê? Provavelmente um encontro com Cristo, de algum amigo seu, pode ser a última barreira entre a morte eterna e a vida eterna. Você carrega uma mensagem que o mundo não tem. E Paulo diz que sobre essa mensagem você é devedor. Enquanto você não entregar para o outro essa mensagem, você está devendo para Deus. Nesse sentido, Saninha, tem alguns que gostam de falar, mas eu sou voluntário na igreja. Não, tu não tem voluntário. Na causa de Deus todo mundo está devendo. A gente pode trabalhar a vida toda na igreja, a gente vai continuar morrendo devendo. Traga, leve essa mensagem para alguém, traga para esses encontros aqui, porque Deus opera milagres no encontro com a sua palavra. Parabéns a você que venceu e hoje está aqui na presença de Deus. Encontros. Que Deus abençoe muito esse encontro com você. Ele convida hoje você a se assentar na sala de audiência dele, conversar com ele e se sentir abraçado por ele. Eu quero nessa noite explorar um encontro que apareceu o nome do cara aqui, ó, Jairo. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Jairo aparece nessa história. E também aparece nessa história uma mulher que não tem nome. Lucas capítulo 8. E por essa mulher não ter nome, a gente não colocou o nome dela aqui, não tem, é anônima. Nessa noite eu quero que você se identifique com esse nome, que não está escrito aqui. Jairo de um lado, a mulher de outro. Lucas capítulo 8, versos 40 a 48, trazem aqui um encontro, ou
um encontro e meio, 2 encontros. Esse é um momento único na história de homens e mulheres que precisavam de um encontro com Cristo. Enquanto você abre aí, Lucas capítulo 8, está no Novo Testamento, tá? Marcos, Lucas, antes de João. Capítulo 8, versículos 40 em diante. Esses dias eu assistia no YouTube o sermão de Billy Graham. Billy Graham, um grande pregador norte-americano que enchia estádios maior do que a Arena do Barueri. Milhões de pessoas chegaram a assistir seus sermões presencialmente. É estimado aí que mais de 100 milhões de pessoas ouviram seus sermões. Pela internet, pelo satélite, pela televisão, talvez mais de 200 milhões de pessoas, papas, presidentes, rainhas, ditadores. E ele dizia que preparava o seu sermão de uma maneira muito peculiar. Ele dizia o seguinte: eu escrevi o meu sermão não para as autoridades que estavam aqui na frente. Eu escrevi o meu sermão como se estivesse pregando para aquele último, que está sentado na última fileira, onde a luz não chega, onde o holofote não alcança. Aquela pessoa talvez que entrou ali trazido por alguém ou veio meio que forçado, mas está lá, veio sem querer, e eu escrevo e eu prego como se estivesse falando com esse, o esquecido, a última pessoa na fileira, aquele que entrou talvez sem querer ser notado, sem querer ser percebido. Muitas vezes aquelas pessoas que fogem da luz, fogem do foco, e não se encaixa muito bem com os holofotes. Você talvez, nessa noite, esteja aqui na igreja, assim como essa mulher que aparece anônima. Você está aqui, mas não quer muito ser notado, você veio aqui para se encontrar com alguém, com ele. Provavelmente, talvez você esteja assistindo o culto pela internet também, ouvindo a gente no canal aí da IAS de Palmira. Se você também não assinou, assina para receber aí, clica no sininho e você vai receber os vídeos novos conforme eles vão chegando. E eles têm um delay, viu? Já conversei aqui com o Saninho, parece que eles chegam atrasados. Se você quer chegar em primeira mão, você tem que vir presencialmente, mas eles vão estar guardados lá e salvos, esse conteúdo aí da igreja. Talvez sentado aqui, nos cantos da igreja, já frequentou aqui esse lugar, porque você ouviu falar que Jesus costuma passar por aqui. Essa é a sua história, Lucas capítulo 8, a nossa história. Pode ser que você esteja hoje na última fileira, sentado em algum canto dessa igreja, não querendo ser notado. Pode ser que você esteja aqui na frente, afinal é líder da igreja, tem cargo, tem função. Essa história precisa falar com a gente. E se a gente abre esse livro, a gente pode convidar o autor para estar no nosso meio. Eu queria fazer isso nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com ele? Querido Pai, estamos hoje nessa noite fria, aquecidos pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Já ouvimos louvores, já cantamos em adoração a Ti, e nesse momento abrimos aqui a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor venha transformar a nossa vida através desse encontro que aparece registrado nas suas páginas da sua Bíblia. Que a gente possa sentir o mesmo sentimento que esses homens e mulheres passaram no momento em que se encontraram com Cristo. E que nessa noite a gente possa sair daqui transformado pelo encontro contigo, Pai. Abençoe-nos, cubra-nos com o teu manto de amor e de graça, em nome de Jesus. Amém. Lucas 8, 40 a 48, vamos ler aqui juntos. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história aqui é uma história tão impactante que ela se repete em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Algumas diferençazinhas no relato. Por exemplo, aqui em Mateus, logo depois da casa de Jairo, Jesus cura 2 cegos que clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Mas a narrativa aqui em primeiro plano traz para a gente dois extremos da vida. Dois cantos em que a gente pode se encontrar, ou em algum ponto entre os dois. De um lado nós temos aqui Jairo, chefe da sinagoga, conhecido, famoso. Do outro lado, uma mulher, que tão desconhecida, o nome dela nem aparece aqui relatado. Ela não ousa se apresentar, ela não coloca ali quem ela é, de onde ela vem. Jairo, de um lado, de um extremo, ele é o topo da sociedade religiosa da sua época. A mulher, pelo outro lado, excluída pela religião daqueles dias. Jairo, muitos o seguiam. Homens, mulheres, pessoas daqueles dias o seguiam por ser líder. A mulher, todos a rejeitavam. Jairo era dono de muitas posses. Do outro lado, a mulher havia esvaziado os seus bolsos nos médicos daquela época. Jairo servia dentro do templo. A mulher, o mais longe possível do templo, ela vivia. Jairo era um homem preso às suas leis. A mulher, pelas leis daquela época, uma pessoa inexistente. Jairo conhecido, famoso na sociedade. A mulher, a gente não sabe o nome. Todos se encontram aos pés de Cristo. Existe lugar no pé da cruz para todo tipo de pessoa. Quer você seja religioso, famoso, topo da sociedade, quer você tenha chegado aqui na presença de Cristo sem querer saber ou sem querer ser reconhecido, todos se encontram aos pés de Cristo. Ninguém que procurou a Jesus deixou de encontrá-lo. Jesus recebe a todos de maneira igual. Nessa noite, Jesus faz para você um convite. Ele diz: existe espaço para você no pé da cruz, assim como existe para Jairo, assim como existe para a mulher. Jairo chega primeiro, a sua filha doente, apesar da vergonha de ser um líder judeu, ele vai atrás de Jesus, o Messias de muitos. E conforme a multidão toma embalo e vai em direção à casa de Jairo, uma mulher busca nas sombras alcançar a Cristo. Quem era essa mulher? A Bíblia em nenhum lugar menciona o seu nome, nenhum dos 3 evangelhos. Também não diz de onde ela via, onde ela vivia. Pelo ponto de vista judaico, essa mulher, ela não existia. Ela não podia ter uma doença mais vergonhosa, mais depressiva, mais deplorável do que a doença do fluxo de sangue. O Talmud traz nada menos do que 11 tratamentos para a hemorragia. E já é de se imaginar que nenhum deles funcionava. Os mais estranhos, algumas das propostas eram muito estranhas. Diziam o seguinte, um pouco supersticiosas também. Por exemplo, se você carregasse as cinzas do ovo de um avestruz numa bolsa de linho durante o verão, você conseguiria a sua cura. Outra cura era carregar consigo a cevada encontrada no estrume de um asno, mas o asno tinha que ser branco e tinha que ser fêmea. Essas eram as propostas de cura daquela época, supersticiosas. Quando Marcos conta a história, ele diz que ela havia tentado todo tipo de cura. Havia sido exposta ao ridículo muitas vezes. Tinha sido, a sua situação, em vez de melhorar, pelo contrário, ela cada vez mais piorava. Versículo 43, para piorar, essa doença não durava alguns dias, não durava algumas semanas, alguns meses, essa doença durava mais de 12 anos. A mentalidade daquela época já podia ter tomado o coração dela, a mente dela. Quem sou eu para chegar perto de Jesus? Quem sou eu para me aproximar desse que dizem ser o Filho de Deus, alguém sobrenatural que veio do céu, o Messias prometido? A hemorragia, segundo alguns comentaristas bíblicos, era tão maldita quanto a lepra. As pessoas não tinham coragem de chegar perto. Pecado que trazia vergonha, mas também trazia o carimbo, o estigma da maldição de Deus, castigo de Deus. Por isso essa mulher sofria com a frustração há mais de 12 anos. Imagina você, tantos anos de sofrimento, que tipo de sentimentos passam na mente, no coração de quem se sente isolada, rejeitada, apagada, marginalizada, afastamento social, proibição de chegar próximo do templo. Essa era a história. Tocar num judeu era literalmente um crime. Pode ser que a história dela, a descrição dela não se encaixe muito bem com a sua vida hoje, mas pense, essa é a declaração exata daquilo que acontece conosco por causa do pecado. O pecado causa entre nós e Deus uma separação, uma divisão, uma ruptura tão grande, que nós somos isolados, afastados de Deus. Existe entre nós e Deus um grande abismo. Aquilo que aquela mulher sentia era o que cada pecador pode se sentir em relação a Deus. Não existe esperança para nós longe de Deus. Mas existe uma diferença muito grande entre Deus e nós. Barreiras terríveis que nós enfrentamos.
De alguma forma ela ouvia uma voz dentro do coração dela que dizia: olha, toca no manto, encosta naquele manto. Como assim toca no manto? Como assim chegar perto de um homem, de um judeu, do Messias? Como assim entrar no meio da multidão e falar com ele? A hora que ela percebe, essa voz já havia aumentado tanto dentro da sua mente que ela já se transformara numa convicção: se eu tão somente encostar no manto, na orla da veste, eu vou poder ser curada. Ela quer tocar. E ela toma coragem porque o Espírito Santo trabalha no coração de todo homem e de toda mulher. O livro de Joel diz que nos últimos dias Deus vai derramar sobre toda a terra, sobre toda a carne, o seu Espírito Santo. Não é só sobre a igreja. Para alguns vão receber o Espírito Santo para pregar o Evangelho, outros vão receber o Espírito Santo para receber o Evangelho, mas o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Deus incomoda a todo mundo, é o Espírito quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito quem aponta para Cristo, e nesse momento o Espírito trabalha no coração de uma mulher anônima, esquecida, apagada, transforma a sua vida numa convicção: se eu tão somente encostar nesse homem, se eu tão somente chegar perto dessa cruz. Eu não sei o que essa cruz representa. Eu não sei o que é esse negócio de filho de Deus, filho de Davi. Esse homem que apresentam aqui, de alguma forma, ele deve ter alguma coisa sobrenatural, alguma coisa especial. A fé da mulher era um tanto supersticiosa, é verdade. Ela já tinha tentado todo tipo de cura. Se provavelmente vivesse hoje nas ruas de Guarulhos, ela já teria ligado para aqueles números nos postes da cidade, onde está escrito: faço e desfaço qualquer tipo de trabalho. Cura, amarração, qualquer tipo de coisa, pode trazer que eu resolvo. A medicina da época era mais ou menos assim. Ela conhecia os melhores médicos da época. Provavelmente já havia viajado para os grandes centros médicos, os grandes hospitais, conhecido os melhores doutores da sua época, e como muito da medicina naquele tempo ainda era supersticiosa, ainda tinha muito mística, experimental, ela provavelmente já tinha experimentado os curandeiros da sua época. Mas então, ela ouviu falar de Jesus. Parece que alguma coisa sempre acontecia quando Jesus chegava. As pessoas eram transformadas quando chegavam aos pés de Cristo. Os surdos recuperavam a audição, os cegos recuperavam a sua visão, os pecadores eram na presença de Cristo perdoados. Tudo muda quando Jesus chega. E não tinha mais nenhuma carta na manga essa mulher. Nesse momento ela aposta tudo que ela tem no encontro com Cristo. Sabe que muitos de nós ainda fazemos isso hoje em dia. A gente tenta os nossos contatos, porque eu tenho contatos aqui, porque eu conheço gente ali, porque eu tenho recursos, eu tenho uma conta aqui, eu tenho reservas, eu tenho de tudo, e depois que tudo falha, a gente busca a pessoa de Cristo. Assim como aquela mulher já tinha tentado de tudo, mas o que mais surpreende é que Jesus, ele não recusa, ele não cancela, ele não bloqueia, ele recebe a gente exatamente como a gente está. Talvez num surto de desespero, correndo o risco de ser vista, reconhecida por aquela multidão, ela perde a noção de tudo e resolve apostar suas últimas fichas num homem chamado Jesus. Talvez pensando: se eu for curado, eu vou fugir no meio da multidão, eu desapareço daqui do mesmo jeito que eu cheguei, sem ser notada. Eu sumo daqui e volto para casa. Mas e se não for? E se alguém me vir? E se eu for reconhecida? Vai ser a morte. Provavelmente vai ser a minha morte. Eu estou encostando num homem judeu. Esse é o momento que o povo vai me pegar, vai colocar para fora da cidade e vai me apedrejar. Vai ser o meu fim. Mas para quem já não vivia, ela não existia. A essa altura, a morte já não importava muito mais. Finalmente ela chega perto e ela toca na orla do manto. E no momento do toque, era como se naquele instante o mundo tivesse parado para ela e para Jesus. Jesus sente o que aconteceu. Jesus sente que dele saiu o poder, ele sabe o que aconteceu, e ele para nesse momento. A multidão continua devagarzinho, Jesus parado, aquela mulher parada, sentindo que dentro dela alguma coisa já havia sido transformada. Jesus, ele para. Todas as vezes que Jesus para nos evangelhos, ele está dando um recado muito importante. Não existe agenda para Deus mais importante do que ouvir um filho que está clamando em desespero, de ouvir alguém que está tentando chegar perto, de sentir, de segurar, de abraçar alguém que busca a presença dele, ou estar mais próximo da sua cruz. Não existe nada mais importante para Jesus do que ouvir um pecador que está clamando por misericórdia, mesmo que esse clamor só venha de dentro do coração, não seja audível. Hoje a gente vive numa era que as pessoas tendem a se tornarem números, estatísticas,
num debate, às vezes, sobre reforma previdenciária ou outro tipo de reforma, as pessoas hoje se transformaram meramente em números. Quem é você? Você é parte de uma estatística. Walter Lord, contando a história no seu livro sobre a trágica noite de 1912, quando aquele grande, famoso transatlântico Titanic se afunda, acertando um iceberg no meio do Atlântico. Aquele navio de reputação invencível. Após a tragédia ter sido anunciada, um famoso jornal de Nova York resolve tomar uma coluna escrevendo sobre o fato. Mas a coluna quase que inteira foi escrita sobre um homem. John Astor, milionário, que perdeu a vida naquela noite. Lá no fundo, lá embaixo daquela coluna, como se em palavras pequenininhas, um asterisco lá embaixo, está escrito lá também que, além dele, outras 1.800 pessoas também morreram nessa tragédia. O único que realmente importava era o milionário. Os demais 1.800 não tinham qualquer valor. Nós temos hoje uma capacidade enorme de enxergarmos as pessoas como números, como relatos, como estatísticas. Deus, Ele nunca faz assim. Deus, Ele enxerga o perdido, aquele que busca. Ele ouve o clamor daquele que clama, mesmo que seja um clamor dentro do seu coração. E isso é algo que a gente precisa lembrar, especialmente hoje, onde a geração nossa está completamente conectada. As pessoas andam para lá e para cá com a cabeça baixa, estão 24 horas conectadas a alguma coisa, recebendo informação, recebendo notificação. Antigamente, aquilo que era feito presencialmente, pessoalmente, hoje, com alguns cliques, você já resolve. Hoje se faz tudo por máquinas de autoatendimento, você busca praticamente resolver tudo com alguns cliques dentro da internet. Numa era em que o contato pessoal está fora de moda, Jesus continua buscando contatos pessoais. Jesus, ele busca encontros presenciais. Jesus, ele busca encontros em que possa olhar no seu olho, ouvir o que você tem a dizer. Veja o que diz esse livro de 2017, AEGEN, ou Geração Conectada. Nascidos de 1995 em diante, eles cresceram com o celular. Tiveram conta no Instagram antes de entrar no ensino médio e não se lembram de um tempo sem internet. A geração conectada está à beira de ser a maior crise mental severa nas últimas décadas. Na superfície, porém, parece tudo bem. Em 2016, pela primeira vez, a maior parte dos que entraram na faculdade descrevem a sua saúde mental como abaixo da média. O repentino aumento dos sintomas depressivos ocorre quase que exatamente ao mesmo tempo que os smartphones se tornaram onipresentes e a interação pessoal, ela despencou. Para Jesus, aquela mulher e você, está ouvindo? É você. Você não está perdido no meio de uma multidão de números. Jesus, ele conhece você. Apesar do evangelista não escrever o nome dessa mulher, Jesus sabe exatamente quem é essa mulher. Jesus conhece todas as pessoas que estão em busca de uma vida melhor, de uma transformação. Na hora da sua maior necessidade, Jesus para tudo o que ele está fazendo. Jesus, ele continua fazendo assim com cada um de nós. No momento que você mais precisa, no momento que você clama, no momento que você busca, esse é o momento de encontro com a pessoa de Cristo. Jesus, ele para, ele suspende a sua agenda e ele para te ouvir. Quando você chega próximo de Jesus, existe algo que Jesus transmite para você. Nem todos têm o mesmo nível de fé, mas Jesus atende a todos pessoalmente, por menor que você se sinta na presença dele. Quando nós cremos, ele compartilha o seu poder com a gente, e algo sempre acontece quando você busca Jesus. Muita gente apertava Jesus naquele dia, mas nenhum deles experimentou um milagre assim. Por quê? Porque uma coisa é você esbarrar em Jesus, outra coisa é você confiar nele. Hoje diz, assim como nessa história, multidões dizem que são seguidores de Cristo. Hoje nas redes sociais está na moda você colocar uma foto e postar um texto bíblico embaixo. Está na moda você dizer que é cristão. Está na moda no Brasil dizer-se que é cristão. Hoje o mundo diz que é seguidor de Cristo. Uma coisa é você esbarrar em Jesus, outra coisa é você tocar nele com fé. Existe uma diferença, mas essa diferença é só Jesus quem vê. Jesus continua buscando contatos pessoais ainda hoje. Jesus continua buscando contatos presenciais ainda hoje. A fala, o toque, a visão, o sorriso. Não existe nada no mundo que substitua o seu encontro com Jesus. Eu lembro da década de 90, uma música, um trio aqui de São Paulo que dizia assim: o olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz. É uma música, um hino extraordinário.
Como se Jesus estivesse distraído em algum momento, aquele olhar pousou naquela pessoa. Jesus continua buscando olhares no meio da multidão. Se você está disposto a olhar para Cristo, Ele está olhando para você nesse momento. Jesus decide nesse momento parar a multidão e trazer a experiência a público. E o pastor não fica pregando tão longe assim. Legal. Bom saber. Se programa o horário ali, né? A bateria já tá certo. Vamos aí aos acréscimos do juiz, então, né? Jesus, ele decide parar a história agora e transformar essa experiência que é anônima, que é silenciosa, numa experiência pública. Eu pergunto por quê? Por que não simplesmente deixar essa mulher no anonimato? Tantas outras vezes Jesus tinha curado pessoas e falou, olha, não conta nada para ninguém. Agora parece que ele faz questão de que essa mulher apareça no meio da multidão. Jesus queria ensinar algo para a multidão que segue ele e também para os discípulos. O nosso testemunho, você que já teve um encontro com Cristo, o teu testemunho do que Deus fez na sua vida é o meio que o céu escolheu para pregar o evangelho para aquele que não foi alcançado. Jesus poderia ter escolhido anjos que já viram de tudo no universo. Anjos que participaram do grande conflito lá no céu, anjos que viram Deus criando o mundo, anjos que viram a cena da crucifixão, anjos que vieram cantar naquela noite em Belém para os pastores. Jesus poderia ter escolhido os anjos para pregar a mensagem do evangelho nos últimos dias, mas ele resolveu escolher pessoas como você, que foram alcançadas por ele. Aquele livro Evangelho Maltrapilho diz que o evangelho é um mendigo contando para o outro mendigo aonde encontrar o pão. Jesus resolve escolher a vida de uma mulher que foi alcançada naquele momento, para que ela possa testemunhar para o mundo o que Deus fez na sua vida. Quando você estuda a pressão de grupo, você sabe algo muito comum, especialmente no meio dos jovens, adolescentes, você sabe que a massa, ela tem uma identidade própria. Coisas que você não faria individualmente, no meio de uma multidão, você é capaz de fazer junto com eles. Coisa que você talvez, se estivesse sozinho, você nunca cogitaria. Jesus sabia disso. E sabia que a multidão, a massa, estava lá somente esbarrando nele. A maioria não estivesse desenvolvendo talvez uma fé pessoal na pessoa de Cristo. Quando Jesus traz à tona essa experiência da mulher, esse testemunho, essa fé, ela tem poder para transformar o restante da multidão. Pense, cada um de nós aqui nessa noite, nós temos uma história diferente de vida. E Deus escolhe pregar para o mundo o evangelho através da nossa história. Através de você, através da sua história. Ellen White diz que cada um tem um toque diferente. Esses testemunhos, quais? Os nossos, quando unidos a uma vida semelhante de Cristo, possuem um poder irresistível para a salvação de almas. Os leprosos foram 10, um voltou. Quantas vezes nós não fazemos exatamente a mesma coisa? A gente não deixa a história passar, a gente não deixa o testemunho passar. Deus continua operando constantemente a favor de nós. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele te livra de tanta coisa, protege você de coisa que você nem imagina. É legal no culto de quarta, quando a gente vem aqui, a gente põe para fora o livramento de Deus. Olha, eu estou aqui nessa noite porque Deus me livrou. Hoje passou um caminhão na minha frente, fechou, e graças a Deus o anjo me livrou. Eu te pergunto, e aquele livramento que a gente nem sequer olha, que a gente nem sequer percebe? Mas Deus livrou, Deus cuidou, Deus conduz a sua vida o tempo todo, Deus trabalhando em favor de você. O Salmo 91 chega a te dizer, Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor que voa na noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos Eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Eu tenho a impressão de que a nossa saúde melhoraria se a gente começasse a agradecer um pouco mais aquilo que Deus tem feito por nós. A gente só agradece quando vem a cura, mas e no momento de saúde? Se a gente reconhecesse todas as bênçãos que Deus tem derramado, a nossa vida seria muito mais abençoada. Portanto, talvez Jesus queira ensinar também para a gente, agradeça um pouco mais, reconheça um pouco mais. Deus está de dia e de noite trabalhando por você. O Salmo 91 está dizendo que na sua casa tem praga que chega no vizinho de um lado, no vizinho do outro, mas na sua não chega. Deus está trabalhando por você. Ele chama você, assim como aquela mulher naquele momento, para pausar um pouquinho e testemunhar para o mundo aquilo que Ele tem feito. Seu testemunho tem poder de salvar vidas.
a sua história tem um poder irresistível para a salvação de outros. Aquilo que você passou, aquilo que Deus fez na sua vida, é um poder irresistível para a vida eterna. Então, versículo 48, a mulher diz: filha, a sua fé te curou. Vá e vá em paz. O que me deixa mais intrigado nesse texto é que esse momento, esse ponto aqui, é o cúmulo da injustiça, da impunidade. Não faz sentido Jesus dizer o que ele acabou de dizer. Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, aquilo que regia a cultura da época, em Levítico capítulo 15, versículos 25 a 27, diz assim: se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza. Imunda será. Toda a cama sobre a qual ela se deitar durante todos os dias do fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre a qual ela se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a noite. Tudo que aquela mulher encostava se transformava em coisa impura. Está percebendo? O que acontece nesse momento? Tudo que ela não deveria encostar é justamente alguém que era puro, santo, perfeito, imaculado. Mas Jesus recebe a impureza dessa mulher, a maldição social, religiosa, o estigma psicológico, espiritual. E o que ele entrega em troca para aquela mulher? A salvação. Vá, a tua fé te salvou. Querido amigo, se isso não te dá coragem para chegar nos pés da cruz, eu não sei o que mais daria. Entre aspas, naquele momento, aquela mulher está impurificando Jesus. Está transmitindo tudo que ela carrega por 12 anos para a pessoa de Cristo. Por melhor que sejam os nossos esforços, meu amigo, tudo que nós temos, diz Isaías 54, não passam de trapos de imundícia. Você sabe o que é trapos de imundícia? Naquele tempo não tinha mercado que vendia absorvente. Mas alguns panos velhos eram juntados para, nesses dias do mês, serem usados para estancar aquilo que é o ciclo natural, mas era chamado de trapo de imundícia. Jesus está dizendo que todo mundo carrega na vida trapos de imundícia. Você pode não ter hoje a sua hemorragia como a mulher tem, mas todo mundo carrega em si os trapos de imundícia. Nossa justiça é trapo de imundícia. Quem é Jairo? Jairo é um homem cheio de trapos de imundícia. Nós damos para Jesus o que nós temos de pior. Ninguém tem nada de bom. O que é o seu coração, senão um coração errado, torto, estragado, manchado pelo pecado? Jesus só pede isso aí. Está impuro. Nós damos o pior para Jesus e o que ele nos dá em troca? A salvação. Está vendo que troca injusta? Está vendo que troca... É inimaginável o que acontece aqui, mas é exatamente isso que Jesus faz em todo o encontro com ele. Quando você vem aos pés da cruz, você não traz nada de bom. Quando você vem para Jesus e vem para a igreja, bota seu terno, toma banho, põe o seu perfume, você não está trazendo nada de bom para Jesus. Quando você coloca os seus talentos aqui à disposição de Cristo, você vem aqui, eu sou um oficial, sou um pastor de igreja, não tem nada de bom nisso aqui. Tudo que você tem é trapo de imundícia. Mas você oferece para Jesus o que você tem de pior. E o que Jesus dá? O que o universo recebe de melhor, que é o sangue dele, é o poder dele. Lembre em Marcos capítulo 15, quando Jesus está pregado na cruz. Naquele momento, um soldado romano traz em cima de uma esponja, molhado na esponja, ele entrega para Jesus beber o quê? Vinagre. Na verdade não é vinagre, mas é vinagre. Na verdade o texto aqui, a tradução melhor para esse negócio aqui, seria assim um vinho de 6ª categoria. Aquele vinho estragado já, mas que era dado para os soldados romanos no meio da guerra, quando eles tinham sido feridos e iam morrer. Só o suficiente para aliviar um pouquinho da sua dor, para você poder morrer um pouco mais em paz. Naquele momento o homem está dando para Jesus o que ele tem de melhor. É isso, é impureza. E o que Jesus derrama nessa cruz aqui? O que ele tem de melhor. O poder do sangue dele, que é capaz de cobrir todos os pecados. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça de Cristo. Meu amigo, cada um de nós aqui carrega hoje uma hemorragia de vida. E a gente traz na Bíblia aqui, na palavra de Deus, a gente tem a certeza que eu estou trazendo para Deus o que eu tenho de pior. E Ele traz para a gente o que Ele tem de melhor, a salvação. Portanto, nessa noite, filho, filha, coragem. Jesus continua buscando um encontro com você. Ele quer se encontrar contigo.
E Ele é capaz hoje de dizer para você nessa noite, antes de sair aqui da igreja, a tua fé, ela te salvou. A gente entrou aqui pecador. E a gente pode sair daqui hoje salvo pelo sangue de Jesus. Traga, portanto, o seu pior para Cristo, como você está. E Jesus vai dar o que Ele tem de melhor, que é a salvação. Eu convido você a revisitar mais uma vez a cena da cruz. Um lugar de encontros, um lugar de convite, um lugar onde Deus está de braços abertos. Onde você vai receber, aonde você estiver, todos podemos nos encontrar aos pés da cruz e receber dele a salvação. Não importa como a gente vem a Jesus, quão inadequado a gente é, quão imperfeito a gente é, o amor dele sempre recebe a gente. Acabou a história? Não acabou a história. O que a gente deixou? A gente deixou um cara esperando nessa história, não deixou? Quem que está esperando nessa história? E provavelmente por causa desse interlúdio, o que acontece na casa de Jairo? A filha dele morre. Isso leva a gente a questionar muitas vezes o tempo de resposta de Deus. E eu queria finalizar com essa ideia aqui. Algumas vezes Deus responde quase que imediatamente a nossa oração, como é o caso do cego de Jericó aqui, logo depois da casa de Jairo. Outras vezes pode ser que Jesus demore alguns anos para responder a nossa oração, como foi no caso da mulher. Depois de 12 anos, finalmente, ela foi atendida. Outras, pode ser que Jesus demore uma vida inteira. Mas existem alguns casos que, infelizmente, a gente só vai ter resolvido na manhã da ressurreição. Foi o caso da filha do Jairo. Ela chegou a falecer. Ela morreu clamando, mas ela clamou até o fim. Ela não desistiu até o fim. Em 2014, no tempo que a gente participou aqui, naquela cena aqui na praça, eu trabalhava no colégio adventista de Vila Galvão, e nesse colégio um dia uma professora chegou para mim e disse: pastor, ora pela minha irmã. A minha irmã vai morrer. Ela está morrendo. Ela está com câncer. E eu queria que o senhor fosse visitar. E eu fui visitar. Peguei o diretor do colégio, peguei ali a coordenação, e quem estava junto, a gente foi na casa daquela mulher. Tinha careca, meio que igual eu assim, de tanta sessão de terapia que já tinha passado. E a gente abriu ali o salmo que ela mais gostava, e a gente leu naquela noite ali: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente fez uma oração naquela noite, dizendo: olha, Senhor, por favor, estamos juntos aqui, a gente está pedindo para que o Senhor cure essa mulher. Cura ela, esse é o combinado. E a gente se despediu, fomos de volta para a nossa rotina, e todos os dias no colégio a gente orando, fazendo uma corrente de oração, e a notícia chegando cada vez pior. Vocês conhecem o caso. Certo dia chega lá a notícia e o médico tinha dito já para ela o seguinte: olha, não tem jeito, para você já não tem mais o que fazer. E a gente convoca o colégio todo, a gente chama o pessoal dentro da secretaria, e eu leio aquele texto lá do rei Ezequias, quando o rei Ezequias recebeu de Deus a notícia: vai morrer. Ele resolve fazer uma oração para Deus: olha, Deus, me dá mais um tempo. E a gente fez naquele dia uma oração que era a oração de Ezequias. Falou: Senhor, tua serva vai morrer. E a gente está junto aqui para orar, para que o Senhor nos dê para ela um pouquinho mais de tempo, Pai. Não sei se é 15 anos, como foi para o rei Ezequias, mas dê para ela um pouquinho de tempo. E os dias iam se passando, infelizmente o quadro dela não melhorava. E a gente orando todos os dias no colégio, aquela corrente de oração, de hora em hora, cada um vai fazer uma oração, nos cultos, nas igrejas, em tudo. O combinado era esse. Em nome de Jesus, a gente só pede para ele assinar embaixo: está aqui, a cura vai vir e vai acontecer. Um dos dias mais tristes daquele ano foi a gente juntar todos os funcionários, uma igreja ali na Associação Paulista Leste. E a gente via essa mulher, essa professora perguntando, talvez assim como Jairo: pastor, será que Deus só ouve a oração do outro? Parece que todo mundo fura a fila e Deus continua atendendo a oração dos outros, e eu estou aqui esperando, e Deus infelizmente não atendeu. Coisa triste para a gente, tragédia. Até hoje, aquelas irmãs não superaram tudo. É difícil a gente superar. Fato é que eu vinha fazer a participação na capela para as crianças e sentava a professora aqui do lado daí, e ficava olhando assim ao longe na janela, tendo a impressão, assim como Jairo, de que Deus só atende o pedido dos outros. Deus só atende o clamor do coração dos outros, e Deus me faz esperar. Tem coisa que Deus responde na hora.
Tem oração que Deus responde, é imediata. Tem coisa que a gente é chamado a perseverar por alguns anos, e persevere, vai até o fim. Eu lembro da minha avó contando a história, que orava pelo meu avô, para que meu avô viesse para a igreja. Ele cantava nas noites aí, cantava, ele era um boêmio aí, cantava, tinha uma voz excelente. 28 anos orando pela vinda do meu avô para a igreja. Finalmente um dia meu avô entrou para a igreja. Ele tem um CD gravado na igreja. Já faleceu há uns 2 anos atrás aí. Mas foram 28 anos orando e clamando. Deus finalmente atendeu. Mas tem pedidos assim como aquela professora do colégio adventista, que Deus só vai atender na manhã da ressurreição. Deus não chama a gente para questionar o cronograma do universo. Deus não chama a gente para questionar o momento dele. Alguns pedidos Deus só vai atender na manhã da ressurreição. Mas Ele convida você hoje a continuar, porque existe sim recompensa no final dessa jornada. Jesus está chamando você a continuar, a perseverar no caminho da fé. Não desista de Jesus. Veja o que diz o livro Desejar a Todas as Nações, página 32. Mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem atraso. Na plenitude do tempo, Deus atende à necessidade dos seus filhos. Não sei quanto tempo você está sendo chamado a clamar, a andar, a seguir Jesus no meio da multidão. A gente não sabe o relógio de Deus, mas ao que tudo indica, o relógio dele não atrasa e não adianta. Era o momento certo que Deus age. Para Jairo, infelizmente ou felizmente, Deus atendeu o seu pedido, mas foi no dia da ressurreição. Jesus está passando hoje pelo seu caminho, agora, aqui no meio, ele está andando no meio da igreja. Existe aqui uma pequena multidão de pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo, que estão andando com Cristo, seguindo a Cristo. Você pode olhar para si e achar que Cristo não tem espaço na sua agenda para você. Mas se você deixar Jesus ir, pode ser que seja tarde demais. Quando Jesus sai da casa de Jairo, ele vai a caminho de Jerusalém. E tem um cego naquele momento, naquele dia, que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a última chance daquele cego também. Jesus, ele vai para Jerusalém, lá acontece o drama da cruz, ele é crucificado, o seu ministério finaliza lá, a última chance. Se ele perdesse, talvez não mais encontraria a pessoa de Cristo. Eu não sei como está a sua agenda, mas na agenda de Cristo, hoje, é o encontro contigo. Ele espera que você vá à cruz exatamente do jeito que você é, trazendo, carregando em você os seus trapos de imundícia. Mas nessa noite ele oferece para você o que ele tem de melhor. Existe um tesouro no final da jornada dessa vida. E Jesus já oferece para você força para continuar, para perseverar. E naquele dia, ele vai responder a todas as nossas questões. Enquanto o quarteto canta mais esse hino, que é o hino final, que chama a gente à perseverança nos caminhos de Deus, eu convido você provavelmente a se levantar e vir aqui simbolicamente aos pés da cruz. Eu vou trazer essa cruz aqui. Jesus está no nosso meio nessa noite. E se você tem coragem, assim como aquela mulher, de vir aqui tão somente tocar, não importa o tamanho da sua fé, nessa noite Deus vai despedir você com a certeza da salvação. Amigo, a sua fé te salvou. Deus te dê coragem para continuar perseverante no caminho, até o dia em que Ele cumprir todas as suas promessas. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu.
tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Ao tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer, até eu morrer, até eu morrer. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos muito, porque nessa noite o Senhor veio aqui no meio da nossa multidão, Pai. E nós te agradecemos também, porque assim como para aquela mulher, o Senhor oferece para nós o mesmo dom, a mesma salvação, o mesmo sangue que verte da cruz, Pai. Nesse momento a gente coloca nas tuas mãos o que a gente tem de melhor, que é ao mesmo tempo que a gente tem de pior, Pai, que é o nosso coração. A gente faz uma troca injusta contigo e o Senhor nos oferece aqui a salvação de uma vida perfeita que existiu na história de Cristo. Nós queremos, Pai, sair desse encontro aqui reconfortados. E queremos também perseverar no Teu caminho, Pai. Nos aceite como estamos, mas transforme a nossa vida, Pai. Queremos sair daqui com a certeza da salvação, assim como a Tua palavra nos garante, Pai. Muito obrigado por ter estado no nosso meio. Que a Sua graça, que a Sua paz, que a Tua proteção nos acompanhe, não só hoje, mas o restante da nossa jornada, até o dia que recebemos o Senhor nas nuvens do céu, Pai. Volta logo, Pai, para nos buscar. E naquele dia não esqueça nenhum desses que estão escritos aqui na frente, e nenhum de nós também que estamos aqui na querida igreja do nosso Jardim Palmira, Pai. Abençoa, Pai, a liderança dessa igreja, a família pastoral. Abençoe também a nossa caminhada, a nossa jornada até aquele dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito, uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, pastor. Obrigado ao quarteto também. Deus abençoe. O pastor vai estar à porta. Nós vamos nos despedir cantando Em Paz Eu Vou. Nos braços de Jesus, perdão. E o nosso próximo encontro
quarta-feira, onde vamos continuar estudando o livro Maior Discurso de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua casa, que a sua semana seja uma semana repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Irmãos, só lembrando também, ali atrás está a caixa da Adra, para trazerem o leite, o Nescau ou o agasalho. Para sábado, nós vamos fazer a campanha de entrega aí para os moradores de rua, tá bom? O calor do Espírito Santo, vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado